Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, todos os dias, segunda a sexta-feira, a gente procura analisar, mergulhar numa temática, numa notícia do dia. E hoje eu estou na companhia da Anita Efraim, jornalista, também mestre em comunicação política pela Universidade do Chile, que foi comentarista também da Cazé TV na Copa Feminina. Oi, Anita, prazer falar com você. Oi, Gabi, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu já aproveito e já te convido para uma próxima, assim, portas escancaradas para você. Você é sempre bem-vinda aqui. Ni, é o seguinte, o presidente Lula, ele sabia que ele ia ter que fazer algum tipo de concessão em algum momento para o Centrão. Esse é o cenário que a gente tem nesse momento no governo federal. Se não fosse a Ana Moser, se não fosse o Ministério do Esporte, a gente ia ter outra pessoa. Mas por que o Ministério do Esporte e por que mais uma mulher saindo do governo Lula? Bom, o presidente Lula escolheu no sentido de ele ter feito essas escolhas para alguns ministérios do ponto de vista mais técnico, como, por exemplo, o Ministério do Esporte, em que ele escolheu a Ana Moser, que é uma atleta de carreira, né? Hoje em dia, claro, já aposentada, mas muito conhecida pela atuação na seleção feminina de vôlei, uma atleta que sempre foi muito vocal no sentido da democracia. A gente tem um racha bem conhecido, né, de representantes do vôlei, não só no feminino, também no masculino, entre esses dois polos da política do nosso país. E a Ana Moser sempre esteve desse lado mais progressista, digamos assim, e sempre lutou por essa pauta do esporte como uma ferramenta social, como uma política social para o país. E ela não é política, né? Ela é uma ex-atleta. Então, por que a Ana Moser? Basicamente porque a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Por ser mulher, por não ser política, por não ter padrinhos políticos fortes e também porque o Ministério do Esporte é considerado menos estratégico para o governo. A gente viu o Centrão pressionando, por exemplo, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é óbvio que o presidente Lula não quer abrir mão de jeito nenhum. Então, ele está tentando fortalecer o Ministério do Esporte. Acho que a gente ainda vai chegar lá, né? Porque não é somente tirar a Ana Moser, é também fazer crescer a importância do Ministério do Esporte para deixar o Centrão mais satisfeito. E se não fosse a Ana Moser, né, Gabi, talvez seria o quê? Outra mulher. Porque a Ou Luciana Nízia Santos Trindade, também por exemplo, né? Que era, a Nízia inclusive, uma Trindade, que o das Lula bancou apostas, sim. muito. Mas a Luciana Santos também é uma que pode acabar perdendo o cargo, né? A ministra de Ciência e Tecnologia. Acho que a gente ainda vai chegar lá, mas você vê que as mulheres realmente estão desprestigiadas no governo Lula, não só no ministério, mas também tem toda essa questão do Supremo Tribunal Federal, mas acho que aí já é um outro podcast, né? Pois é. E você acha que faltou mais pressão, talvez, do pessoal da área dos esportes mesmo? A gente teve, por exemplo, o COB, né, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, atletas pelo Brasil também se manifestando a respeito disso. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre a manifestação que eles fizeram. Mas você acha que faltou mais pressão para que a Ana Moser pudesse permanecer no cargo? Ou não tinha o que ser Não feito? acho. Não acho que faltou pressão, acho que tem bastante pressão, tanto é que está demorando muito mais do que o previsto para isso ser oficializado. Faz 2 meses que a gente está ouvindo André Fufuca para cá, André Fufuca para lá, Ana Moser vai cair, aí era depois da Copa Feminina ela ia cair, e até agora a gente não teve, até o momento da nossa conversa, essa oficialização. Então, na verdade, eu acho que o Lula se sentiu, sim, bastante pressionado para não tirar a Ana Moser do cargo, mas a pressão do Centrão está começando a subir, ele está sentindo que ele precisa pagar essas promessas que ele fez, especialmente para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Pois é, e aí quando a gente fala da perda da Ana Moser, como você disse, uma atleta de carreira, não é do meio político, então é muito mais difícil para que ela possa atuar, para que ela possa barganhar, né, vamos dizer assim, no pior termo possível para ser usado na política, mas a gente sabe que é isso que acontece, para se manter no cargo.
Então, eu queria que talvez você pudesse trazer um perfil de quem é a Ana Moser, né? E também quais eram as políticas que foram prioridade da Ana Moser em pouco mais de um semestre de atuação, que estavam sendo tocadas por ela e que agora a gente tem uma preocupação, já que com a saída dela a gente tem um futuro ministro, né, um Fufuca, que ele é amador, para dizer o mínimo, né? A gente vai chegar lá também, quem é André Fufuca, mas vamos começar por aí, traçando um pouco o perfil da Ana Moser. Eu vou te pedir licença, Gabi, para dar um passo atrás para entender onde estava o esporte no governo de Jair Bolsonaro. Então, Por favor. quando o ex-presidente aprovou o projeto da lei orçamentária de 2023, estava previsto um corte de 108 milhões de reais na área esportiva, uma redução de 36% em comparação com 2022, né, o último ano do governo Bolsonaro. E também, durante essa última gestão, a gente teve em 2020 o corte da Bolsa Atleta, por exemplo, que bancava centenas de atletas na Olimpíada que a gente teve em 2021. Muitos atletas recebiam essa bolsa atleta. É muito importante. O esporte no Brasil é uma ferramenta de inclusão social. E o governo Jair Bolsonaro estava indo ali cortando tudo. Se tinha que cortar em algum lugar, com certeza ia cortar no esporte. A Ana Moser entra no cargo com a promessa de retomar esse papel do esporte como uma forma de inclusão, de trazer tantos jovens para o que a gente chama aqui, né, de caminho certo, de tirar tantos jovens da rua, de usar projetos sociais de atletismo, de judô, para tornar a sociedade brasileira um pouco mais igualitária. Essa era a promessa do Lula quando ele indica a Ana Moser. E ela, então, teoricamente, estava no cargo para cumprir este legado. Tanto é que nessa manifestação que você citou dos atletas, eles falam, né, que o que a ministra Ana Moser estava se dedicando a fazer desde o início da gestão, mesmo com uma equipe reduzida, com recursos escassos, seria uma revolução na política pública do esporte. E dá para dizer que o que ela mais queria no momento era publicar a Lei Geral do Esporte, que tem como objetivo resolver questões trabalhistas, isenções de impostos, criar uma agência para combater violência e discriminação. Foi resolvido mais ou menos isso em junho, né, quando o Lula sancionou, mas ainda não foi publicada essa lei. Parece, segundo o blog Olhar Olímpico, né, do UOL, que a intenção é que seja publicada na segunda-feira. Mas a gente ainda nem sabe se Ana Moser vai estar no cargo até segunda-feira. Então, é um legado de reorganização do esporte enquanto política pública, se eu pudesse resumir. Muito bom. Essa lei dos esportes é um legado muito importante, porque o texto estava tramitando no Congresso há mais de 6 anos, né? Então, e uma das premissas, né, um dos pontos mais celebrados pela ministra, inclusive, foi a sanção de um sistema nacional do esporte, implementado em estados, em municípios também, em consonância com o Plano Nacional do Esporte. E aí, a finalidade era fortalecer as organizações, justamente reconhecer o esporte como um fator de desenvolvimento humano, como forma de contribuir, né, de democratizar o acesso das pessoas às práticas esportivas. E vai muito nisso, no sentido que você disse, de qual seria o legado da Ana Moser. Aí a gente entra nessa manifestação, né, desse desagravo que o COB, que também Atletas pelo Brasil emitiram a ministra do Esporte, e tem um trecho que diz o seguinte, né? O esporte não é uma moeda de troca, e eles disseram também que eles se sentem envergonhados e desprestigiados vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. Você acha também, Anitta, que a pasta é enxergada, que o esporte é enxergado assim no Brasil, é como algo menor mesmo? Eu não tenho a menor dúvida, e a gente começa vendo isso da população, que diz muitas vezes que esporte e política não se misturam, o que é uma grande bobagem. É lógico que esporte e política se misturam sim, e muito. E vale dizer que o Brasil vive, nesse momento, uma crise muito séria de cooptação de jovens por grupos radicalizados. E um grande motivo para isso acontecer é o desamparo, o desalento de jovens que
vão para a escola, mas depois não tem o que fazer, passam muito tempo na internet, sentem que estão imersos numa solidão, que ninguém entende eles. E uma forma de tirar os jovens dessa situação tão grande de desamparo é o esporte. Você ter, e não só o esporte, a gente não está falando só do esporte profissional, o esporte de alto rendimento, mas todo mundo que é atleta amador sabe o quanto o esporte pode mudar a sua vida. Nossa, sem dúvida. E também é muito importante isso, e para essas crianças que têm pouquíssimos espaços de lazer, que têm poucas opções de lazer, porque o lazer hoje é algo caríssimo, você ter numa comunidade, perto da escola, perto da casa dessas pessoas, um lugar onde elas possam praticar judô, mesmo que elas não sejam a próxima Rafaela Silva, que é o caso de ser uma atleta que veio desse contexto, elas podem ter um futuro garantido porque escolheram o esporte e não outras atividades que não são tão boas para o desenvolvimento do ser humano, digamos assim. Então, é muito simbólico que o esporte seja a primeira peça descartada no xadrez político do Lula. E o que os atletas estão pedindo para que o esporte não seja moeda de troca vai muito nesse sentido, porque é sim uma ferramenta capaz de mudar a vida de centenas de milhares de pessoas, e a gente não está falando só do alto rendimento. E agora também isso fica comprometido, porque não tem nenhum planejamento, ou pelo menos não foi apresentado nenhum plano nesse sentido do futuro ministro, né, do André Fufuca. Gabi, isso fica muito mais complexo porque o que interessa quando o Centrão pede pastas é dinheiro. O que eles querem é prestígio, dinheiro e espaço de poder. Então, nomear aliados, né? O Fufuca em si, já vou entrar nessa pergunta, né? Quem é André Fufuca? Uhum. Então, o André Fufuca, ele é um aliado de primeira hora de Arthur Lira, né? O presidente da Câmara dos Deputados. Ele, em si, é o líder do Partido Progressista, o partido do Lira, na Câmara dos Deputados, tem 34 anos, é médico, é do Maranhão, então também tem essa costura, né, das alianças nacionais, até com a eleição do ano que vem já se aproximando, já tem algo ali sendo olhado sem a menor dúvida. E não é um técnico na pasta, não é uma pessoa que vai poder fazer projetos para o esporte, olhar para o esporte a longo prazo. Tanto é que só interessa a pasta do esporte se for junto à questão das apostas esportivas. Isso sairia do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, para ir para o esporte, para ficar embaixo da asa do André Fufuca. Porque não é do interesse dele fazer um planejamento para o esporte como ferramenta social, mas olhar para essa pasta como mais poderosa, mais forte e com mais dinheiro. Então, como disse o Juca Kfouri hoje na coluna dele, justamente falando sobre Ana Moser, quando eu digo hoje é porque a gente está gravando na quarta-feira, dia 6 de setembro, um pré-feriado, ele disse que a governabilidade paga preço cada vez mais alto quando barganha, melhor dizendo, o bem pelo mal. É bastante simbólico, né, isso. Ele também disse que o esporte brasileiro está de luto. É bastante difícil, é uma fase bastante difícil. A ideia de Lula era entregar a cabeça de Ana Moser, vamos dizer assim, para o PP com Fufuca, por conta desses 12 a 15 bilhões, porque ainda nem se sabe quanto que vai ser arrecadado, né, com a tributação dos sites de apostas, mas o Arthur Lira, agora ele quer mais secretarias. Esse é um bastidor que saiu até recentemente, porque além dessa secretaria de apostas que receberia esse valor que a gente ainda não sabe que vai ser arrecadado com essa tributação, ainda Arthur Lira quer impulsionar uma secretaria de ações sociais e outra para o empreendedorismo esportivo. Ou seja, a ideia basicamente é que os parlamentares do Centrão tenham acesso a mais verbas de orçamento para os seus redutos eleitorais, né? Então saiu mais caro, eu acho, do que Lula esperava, Anitta. Talvez o presidencialismo de coalizão, que é o que a gente vive no Brasil, ele é muito complexo porque ele é extremamente fisiológico. Então, tudo que é ideológico, e aí cada um vai dizer o que é ideológico para o bem e para o mal, fica de lado.
ideológico não tem que ser levado como uma palavra ruim, né? Como a gente falava, da ala ideológica, mas uma ministra que vê o esporte como uma ferramenta de inclusão social tem sim um aspecto ideológico envolvido, o que não tem nada de negativo, obviamente. Mas aí a fisiologia entra muito mais forte, porque o Lula quer continuar despendendo a quantidade absurda de emendas que ele tem que despender para ganhar uma votação? Não, ele quer fazer como ele fazia antes, trocar por ministérios. Mas aí ele está abrindo mão de promessas que ele fez, de ser um presidente que olha mais para a parte social, porque isso é abrir mão, de indicar mulheres, né, de ser mais diverso. E aí a base do Lula vai ficando mais insatisfeita. Eu concordo com o Juca, eu acho que o esporte fica de luto com essa situação, porque a gente passou por um governo que não olhava para o esporte, como eu comentei, né, cortes altíssimos, cortes radicais, né, na verba que era dedicada a essa área. Quando a Ana Moser chega, a gente tem uma esperança de que haja uma mudança, e agora é a primeira a ser sacrificada. Pois é, e tem um fator, eu acho que importante também, quando a gente fala de política, acho que não só no Brasil, mas é uma característica muito forte nos nossos governos que a gente não tem uma política de continuidade, né? Então a gente se preocupa, por exemplo, como é que vai ficar o Ministério do Meio Ambiente daqui a 4 anos, quando a gente espera que a Marina Silva fique até o final do mandato de Lula. Então, imaginando que vai ter essa troca, a gente fica preocupado com a política de continuidade para as políticas pró-meio ambiente. E acho que no esporte vai nesse sentido. Agora, ser retirada uma ministra com 9 meses, né, recém completou 9 meses de gestão, é bastante frustrante, né, porque ela tinha acabado de começar políticas públicas nesse sentido. Então, como é que a gente pode garantir que isso vai ter continuidade? E também me pergunto se Lula vai ceder tudo, né? Será que ele vai ceder a essas secretarias, a essas exigências a mais que o Centrão está fazendo, ou vai continuar batalhando? Porque até foi um fator que você trouxe aqui, né? Lula demorou para ceder, e justamente por isso que se fala há tanto tempo de uma queda de Ana Moser, e isso demorou e ainda não foi realmente oficializado enquanto a gente grava esse podcast. Mas o fato é que existe essa discussão, inclusive o que analistas políticos, jornalistas dizem é que foi uma conversa que Lula teve com Ana Moser que foi muito constrangedora também, né? Porque é algo que já sabe que vai acontecer. A gente só está esperando realmente, basicamente, colocar a bola no chão e chutar, né? É isso. Exatamente. E essa dificuldade de você garantir uma continuidade coloca em xeque políticas que são muito importantes para a base. Não estou falando necessariamente da base do Lula, mas a base da sociedade brasileira, as pessoas que mais precisam do Estado. E aí, quando você fala de meio ambiente, a gente olha para os povos indígenas, a gente olha para os quilombolas. Quando a gente está falando do esporte, a gente está olhando para as populações mais carentes. Então, quem está sendo sacrificado em primeiro lugar são as pessoas que mais precisam do Estado, são as que são atingidas diretamente por essas... De novo, que estão sendo atingidas diretamente por esse tipo de iniciativa que estava largada e que Lula prometeu que ia ser diferente. E a gente já começa a perder uma perspectiva de que seja diferente. Aí a gente volta para essa questão da Luciana Santos também, né? No Ministério de Ciência e Tecnologia, Lula se reuniu, né, um bastidor que veio aí da Globo News, da Júlia do Alibe, que Lula se reuniu com o Márcio França, ele pode sair do Ministério de Portos e Aeroportos e ele tem que ser realocado. Para onde ele vai? E aí o que a gente sabe é que tem 2 opções. Ou teria um novo ministério para ele, um ministério da pequena empresa, que tudo bem, é algo que está crescendo muito no Brasil, eu entendo que mereça atenção, ou ele vai para o lugar da Luciana Santos. E em uma cartada só, a gente já vê o Lula descartando 2 mulheres. Então não é só a terceira, que você está descontinuando, né? Inclusive, porque antes teve a Daniela Carneiro também. É verdade, acho que aí é um tema um pouquinho menos ideológico, digamos assim, né, que agradava menos a base que votou no Lula, efetivamente. Até porque era um nome do Centrão, mas não deixa de ser mais uma mulher, né? Isso pesa também.
Pesa, até porque o Juscelino Filho continua no cargo, né? Há 2 dias você estava falando disso aqui no podcast. Por que aí não estourou? Era um caso muito mais grave do que tudo isso que a gente está falando. E ele foi mantido no cargo. Então a gente não pode tirar esse elemento. Ele é muito importante. Mas é muito constrangedor que o Lula tenha tido um apoio tão amplo dos setores progressistas da sociedade brasileira e a gente esteja vendo que as primeiras cabeças a rolar são de mulheres, uma negligência na hora de olhar para o tema racial e de gênero para indicar para o STF e sempre colocando homens brancos no poder. Exato, e também é interessante que, de certa forma, o roteiro para demitir a Ana Moser está sendo um pouco na mesma linha que o da Daniela Carneiro, né? Aquela coisa, se reuniu antes. É, uma saída honrosa, né? Como se fosse menos grave demitir não, né? Exonerar ou retirar um ministro do cargo, ou a ministra, no caso que a gente está falando, dessa forma. Mas demorou porque não ajustou também todas as linhas finas, né? As letras pequenas com o Centrão, que é justamente a negociação dessas secretarias e de mais dinheiro para regar aí o Centrão. E agora o que se diz é que Silvio Costa Filho deve entrar, como você disse, em portos, aeroportos, só que o problema é que Márcio França tem resistido, né? O PSB também, diferente da Ana Moser, ele sim é um político que tem muita experiência em articulação, então ele consegue talvez se manter mais tempo no cargo e não quer ir para uma secretaria ou para um ministério que seja menos prestigiado do que a posição que ele ocupa hoje, né, Anitta? Então, o Márcio França e o PSB estão com o Lula desde o começo. Então, eles não vão arredar o pé tão fácil assim para o Lula poder acomodar os aliados de Arthur Lira. Então, ele vai resistir. Se tiver que criar outro ministério, ele vai aceitar que seja outro ministério. O que ele não vai aceitar de jeito nenhum é ficar de fora do governo, mesmo que o PSB hoje não tenha tanto peso, apesar de ser o partido do vice-presidente. Ao passo que a Luciana, que é do PCdoB, dificilmente vai conseguir resistir da mesma forma que o Márcio França. Anitta, e para fechar a nossa conversa, eu quero entender como que o Ministério do Esporte passou a ser cobiçado, né, depois que ele foi turbinado por essa proposta de taxação das apostas esportivas. Bom, todo mundo deve conhecer alguém que faz apostas esportivas, né? As famosas bets. As pessoas falam, vou fazer uma bet nesse jogo, vou fazer uma fezinha nesse jogo. O que acontece é que não tem uma regulamentação hoje no Brasil dessas casas de aposta. Muitas delas não têm endereço fiscal no Brasil, elas ficam em paraísos fiscais, então elas não pagam imposto no Brasil. E tá naquele limbo, né? O governo Michel Temer disse que elas deveriam ser regularizadas em 2 anos, chegou o governo Jair Bolsonaro, deu os 2 anos, nada nunca foi regulamentado, e assim elas vão indo, mas elas não têm essa regulamentação no Brasil, não tem uma definição de como elas devem operar no Brasil, quanto imposto elas têm que pagar, mas a previsão é de que, se isso for regulamentado, entre no Brasil uma quantidade absurda de dinheiro, porque é 12 muito a 15 disseminado. bilhões, né? É o que a gente tem projetado. Exato, 12 a 15 bilhões de reais é muito dinheiro. E aí torna o Ministério do Esporte já uma pasta em outro patamar, né, com um orçamento muito maior. E além disso, não é só pela questão da tributação que essa regulamentação é muito importante, mas também para proteger o consumidor. Hoje, por exemplo, Gabi, a gente não tem nenhuma regra em relação aos comerciais de casa de aposta. Sabe que nem bebida alcoólica, que você não pode passar em tal hora, que não pode ter menor de idade. Hoje não tem essa regulamentação em relação às casas de aposta. Isso precisa ser melhorado também para proteger o consumidor. Jogos de aposta, né? Esses jogos de azar, eles têm um potencial muito negativo para a saúde pública da população e não tem, alguns deles, sequer um atendimento no Brasil, né? Não tem uma estrutura no Brasil que proteja esse lado do consumidor. Então, tem a questão da tributação, tem a questão do consumidor e da saúde pública, que também é afetada por jogos de aposta. Então, tudo isso leva a uma urgência
da regulamentação desse tipo de negócio no Brasil, mas que automaticamente faz com que o Centrão cresça aos olhos ao mirar o Ministério do Esporte. Muito bom. E tem a questão de que tem essas empresas, né, de comércio online que fazem vendas comuns, né, se passar por remessa, pessoa a pessoa, como forma de não pagar os impostos também. Então, é uma maneira, além de regular esse setor, né, de também que passem a ser taxados de fato, né? Enfim, essas empresas estrangeiras e brasileiras aí, que tem uma concorrência envolvida também, né? Sim, e um outro aspecto importante que eu deixei de falar é, obviamente, o esportivo. A gente viu, assim, dezenas de jogadores no Brasil sendo suspensos, pegando muitos dias, anos de gancho por terem se envolvido com manipulação de apostas. Então, a regulamentação também tem que abarcar esse tipo de possibilidade, né? A regulamentação é importante também para proteger o esporte e o entretenimento das pessoas. Para que os jogos não sejam decididos por quem você apostou que vai, qual jogador vai fazer gol ou não vai fazer gol, né, basicamente. Dá para explicar um pouco desses casos, né? Foi um caso de corrupção, acusações de corrupção que estourou há poucos meses também. Houve reportagem no Fantástico, enfim. Foi realmente um escândalo, né? E há uma preocupação grande de como isso está afetando o esporte brasileiro, né? O futebol brasileiro, melhor dizendo. Sim, quem está assistindo a gente deve estar vendo que atrás de mim tem aqui uns símbolos do Santos, que eu sou santista, e eu acho que o Santos foi talvez o maior time que teve um atleta envolvido nesse caso, na Operação Penalidade Máxima, que ainda investiga casos de atletas que aceitaram suborno para forçarem eram cartões amarelos e vermelhos para apostas casadas. Então, como que funciona? Quando você entra nessas casas esportivas, nessas casas de aposta, você não aposta só no resultado, em quem vai marcar gol. Você pode apostar em tudo. Quantos escanteios vai ter no jogo, lateral, cartão amarelo. Então, os mais comuns são os de cartão. Basicamente, as apostas casadas eu aposto que no jogo da Anitta, a Anitta vai tomar cartão amarelo e no jogo da Gabriela, a Gabriela vai tomar o cartão amarelo. Aí, os apostadores que querem ganhar dinheiro em cima disso combinam com a Anitta e com a Gabriela. Eu te pago tanto, 50 mil reais, para você tomar um cartão amarelo. Você topa? Esses jogadores que foram investigados e já julgados, eles dizem, eu topo. Só que isso é contra a lei esportiva. Inclusive, muitas vezes por valores irrisórios, né? Em comparação com o salário do jogador, assim. Se vendiam a preço de banana, assim. Era isso, sim, né? Isso já tinha acontecido algumas vezes em divisões inferiores, então, segunda divisão do Campeonato Carioca. Isso acontecia e muito mais difícil de descobrir, mas chegou na elite do futebol brasileiro. E não só do futebol brasileiro, porque a gente tem também uma investigação envolvendo o meia Lucas Paquetá, que joga na Inglaterra, é atleta da seleção brasileira e foi cortado da seleção por estar envolvido numa investigação dessas mesmas apostas casadas. Então é algo que está escalando muito. Sem a regulamentação, a tendência é que isso siga acontecendo. É isso. Anita Efraim, que é jornalista, que é mestre em comunicação política pela Universidade de Chile, que foi comentarista da Copa Feminina pela Casa TV. Eu amei que no início da sua fala você disse, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou santista. Quem conhece a Anita, obviamente, sabe que faz parte dela, né? Assim, é você e o Santos, assim, desde o primeiro segundo de vida, essa é a Anita Efraim. Anita, eu amei falar com você. Eu tô sorrindo, mas eu devia estar chorando, né? Com você falando isso, que a situação do meu time tá um pouco precária. É isso. E também sempre perguntam, então aqui no meu cenário tem os símbolos do Santos e também as minhas medalhas, porque eu também sou atleta amadora de corrida, então tô familiarizada com o tema esporte, além de trabalhar com isso, também pratico. Exato, a Anita conhece muito e que também pratica no dia a dia, né? A Anita, enfim, eu recomendo que vocês acompanhem ela nas redes, que também é minha amiga. Foi um prazer, assim,
Eu tô muito feliz de ter você aqui junto comigo. A próxima vai ter que ser pessoalmente, tá? Para quem nos assiste pelas câmeras, então a gente fica combinado que a próxima você vem aqui nos estúdios, que aí a gente pode dar um abraço também, além de conversar. Um beijo. Sem a menor dúvida, Gabi. Obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido essas questões envolvendo o melhor ou o pior dos dois mundos, da política e do esporte. É isso, esclarecer, né? Apesar... A gente tem aí tempos, olha, difíceis para a política do governo Lula, e tá entre a cruz e a espada, mas a gente precisa também, nosso papel aqui, fazer pressão também para que as coisas melhorem. Não pode ceder tudo também. É isso, gente. O podcast, o videocast em detalhes, fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Também sempre lembro que você tem que ativar o sininho e dar o seu like para fortalecer o Em Detalhes. Você também pode acompanhar o Em Detalhes, eu recomendo fortemente que você faça isso nas plataformas de áudio, porque o programa é mais elaborado, o episódio em vídeo você pode acompanhar no YouTube, e nas plataformas de áudio, no Spotify, você pode dar 5 estrelas. Na Deezer você pode favoritar, também deixar o seu comentário nas plataformas de áudio. Eu estou sempre de olho. E eu deixo aqui também um recado importante. A gente conta com a sua ajuda aqui no ICL para o próximo passo na nossa luta pelo jornalismo independente, porque vem aí o portal do ICL Notícias. Então, participando do ICL, você também luta ao nosso lado por um Brasil melhor, para poder fazer cobranças. E você ganha acesso a centenas de cursos, mais de 200 cursos com professores do mundo inteiro, do Brasil. E nessa semana de independência, a gente está com vários bônus especiais para quem se inscrever. Só quem fizer... para hoje, né? A gente está falando aqui sexta-feira, dia 8 de setembro. Então, se você fizer a sua inscrição até meia-noite dessa data, você vai ter bônus especiais. E além dos bônus, quem se tornar membro do ICL vai ter um acesso a um debate exclusivo. Hoje, às 8 horas da noite, entre os jornalistas Leandro Demore e Chico Sá, sobre a Operação Lava Jato e a mídia independente. Impedível, gente. O Leandro Demore, que você sabe, é o repórter responsável pela Vaza Jato, tem muita experiência de investigação jornalística nessa área. Então, hoje, último dia para garantir seu bônus e assistir com exclusividade esse encontro. Acesse agora icl.com.br e se inscreva. Um beijo para você e até a próxima. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.